Olá, meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na TV Educativa de Ponta Grossa. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. O tema de hoje, a PEC 241. Comigo, no estúdio da TV Educativa, está o professor Emerson Wilgenberg, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, especificamente falando do Departamento de Economia, ele que tem doutorado na área e é diretor do setor de Ciências Sociais Aplicadas. Professor, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Ney. Sempre um prazer estar aqui com você. Agradeço novamente sua presença e agradeço a você que está em casa nos assistindo. Fique conosco, a discussão vai ser interessante. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, a PEC 241. Vamos conversar com o professor Emerson Wilgenberg, que é doutor em Economia, professor do Departamento de Economia da UEPG e diretor do setor de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, a PEC 241 tramitou com esse número dentro da Câmara dos Deputados, chegou no Senado e a numeração foi modificada, virou 55. Mas, na realidade, ela trata do regime fiscal do governo federal. Exato. Eu prefiro chamar do novo regime, ou melhor, da proposta de um novo regime fiscal. É isso de que a PEC trata. Como você falou, ela muda de número por questões simplesmente de protocolo, de tramitação de documento público. Então ela começou como 241, ficou mais conhecida como 241 na Câmara, mudou para 55 e trata de uma modificação no regime fiscal, basicamente tratando do lado da despesa pública, ou melhor, da despesa primária, que é aquela despesa com tudo que o governo gasta, tirando dessa conta que o pagamento de juros. Bom, eu gostaria que o senhor primeiro nos explicasse exatamente o que consta nessa proposta de emenda constitucional. Bom, são adicionados artigos ao ato das disposições constitucionais transitórias que tratam da maneira como se propõe proceder o gasto, a despesa pública nos próximos 20 anos. Basicamente, o que está se propondo é que estes gastos cresçam de acordo com a inflação, ou seja, eu imponho limites de gastos, indexando esses gastos à inflação. Isso vale para Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública no âmbito da União. Isso ainda não chegou a estados e municípios, mas vai chegar. Aliás, para a renegociação de dívida dos estados, o governo federal vai exigir justamente uma adesão a esse tipo de comportamento, não é isso? Essa renegociação que já existiu, o acordo era um teto de gastos para os próximos 2 anos. Mas o governo já sinalizou, já deixou isso claro, que tão logo consiga, e tudo indica que vai conseguir aprovar a PEC no Senado, o passo seguinte vai ser aprovar uma emenda constitucional nos mesmos moldes, vinculando aí estados e municípios à mesma regra geral. Tradicionalmente falando, no Brasil o governo sempre gastou mais do que arrecadava, né? E aí vem uma das origens da inflação, imprimindo papel moeda que não era equivalente à riqueza que circulava dentro do país. Aliás, isso é antigo, né? Isso não é de agora. Mas os processos inflacionários foram ficando mais complexos do que a mera representação. Houve um tempo, inclusive, que a economia brasileira, acho que de vários países, era lastreada pelo ouro que se tinha e que era equivalente ao dinheiro circulante. Isso também não serve mais como referência. O que eu gostaria de entender é, dentro dos artigos que estão sendo propostos, o senhor falou que se estabelece uma mudança apenas pela inflação nos gastos do governo. Isso parece teoricamente racional, qualquer um faria isso. Mas eles congelam por 20 anos exatamente o quê? Então, vamos tentar ser mais específicos e talvez mais didáticos, né? Por favor. Então, primeiro, por que se propor uma emenda nesses termos? O diagnóstico apresentado na exposição de motivos que veio junto com a proposta da emenda, o que consta nos relatórios, tanto o relatório na Câmara quanto no Senado, aponta para o seguinte quadro.
as despesas primárias, aquelas despesas de custeio, de salário, de funcionamento da máquina pública, vem crescendo a uma taxa superior, no tempo superior à receita e superior ao PIB. Então, a questão é, a continuar esse quadro, nós vamos ter um desequilíbrio constante, e já temos um desequilíbrio grande, por exemplo, a dívida pública hoje, a dívida bruta, já ultrapassou 70% do PIB. Então, ela tende, se nada for feito, a se tornar incontrolável. E aí você vai ter uma série de outros problemas que depois a gente até pode comentar. Mas, enfim, diante desse diagnóstico, o que é que se propõe? Se propõe estabelecer a seguinte regra. Para os poderes em geral, para aqueles que eu mencionei, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública da União, eu vou pegar o orçamento, as despesas que foram pagas em 2016, e nesse primeiro ano, para o exercício 2017, eu vou acrescer essas despesas em 7,2%. Então, se um poder gastou, digamos lá, R$100, a título de exemplo, né, ele vai passar a poder gastar no que vem R$107,2. A partir de 2018, esse 107 vai ser acrescido do valor da inflação. Então vamos entender, quando eu falo em congelar os gastos, eu estou falando em congelar em termos reais. Eu sempre vou acrescer a inflação, não é que vai ficar no valor que está agora e não vai mudar, esses R$100 que eu estou usando como exemplo, vai permanecer pelos próximos 20 anos, não, ele vai crescendo de acordo com a inflação. Esse teto de gastos que está sendo colocado, ele é por poder. Então, eu vou pegar o que o executivo gastava, vou proceder com esse ajuste, o que o legislativo gastava, vou proceder a esse ajuste. Então, não há, por exemplo, a possibilidade do executivo avançar no orçamento legislativo ou do judiciário avançar no orçamento do executivo. Cada poder vai ter o seu teto. Existem algumas exclusões desse teto, quer dizer, coisas que não vão entrar aí, né? Isso tem a ver basicamente com repasses da União para estados e municípios, por exemplo, da arrecadação tributária, né? Nós, contribuintes, pagamos, por exemplo, imposto de renda e IPI como tributo. Embora seja um imposto de competência da União, ele é redistribuído para estados, para os estados da federação. A mesma coisa com o ICMS quando é redistribuído para municípios, mas enfim, estamos falando lá do caso específico da União. Então, o que acaba acontecendo? Então, cada poder vai ter o seu orçamento, esse valor vai ser reajustado no tempo, existem algumas exceções que são essas redistribuições, existem exceções que preservam, por exemplo, a repasses de recursos para o Fundeb, que tem a ver com a educação básica. Existem regras também, uma regra diferenciada para a saúde, que é importante colocar. Então, o que já está vigindo independentemente da PEC? Nós tivemos uma emenda constitucional aprovada no finalzinho do governo Dilma Rousseff, que era aquela emenda do orçamento impositivo. Aquela emenda tinha dois artigos. O primeiro, que era o que estabelecia o orçamento impositivo, que nada mais é do que dá a possibilidade do legislativo, né, ou da Câmara, propriamente dito, né, usar 1,2% da receita corrente líquida do país como emendas que seriam de execução obrigatória. O executivo não poderia contingenciar e não executar. Essa é a parte do orçamento impositivo. Nessa mesma emenda, o artigo 2º, diz o seguinte: a nossa Constituição diz que a União deve gastar 15% do seu orçamento com saúde. Só que o que acontece? Essa emenda colocou aqui, esse 15% seria alcançado apenas em 2020. Começaria com 13,1% em 2016, 17, 18, 19 e 20. Então, só em 2020 alcançaríamos esse valor. Então, isso já é constitucional, foi feita uma emenda. O que a PEC está fazendo? Ela está antecipando aquilo que se alcançaria só em 2020, já para o próximo ano, e aí esse valor vai ser corrigido pela inflação. Também é importante dizer o seguinte, Ney, as pessoas às vezes interpretam assim, então eu estou colocando um teto de gastos para a saúde e para a educação. Não é teto, é mínimo. O que está sendo colocado é o seguinte: o Poder Executivo vai dispor de um determinado volume de dinheiro. Vai ter que aplicar disso um mínimo em saúde. Ele pode aplicar mais do que o mínimo? Pode. Como ele tem um limite, ele tem que tirar de algum lugar para colocar aqui. Então, busca-se dar um realismo maior ao orçamento.
Então, esta é basicamente a ideia geral. Entendi. Existe um limite mínimo para a educação, para investimento por parte da União na PEC? A PEC, na verdade, ela preserva o que está escrito na Constituição, que são os 18%. Então, esses 18% serão aplicados, né, calculados a partir de 2017, e aí sim esse valor vai ser corrigido pela inflação. Sempre lembrando o valor mínimo. E também lembrando que existe a exceção do repasse da União para o recurso do Fundeb, tentando preservar, na medida do possível, a educação básica. As pessoas que são críticas desse processo dizem que provavelmente a arrecadação do governo vai crescer, mais do que a inflação. Eles têm uma visão otimista em relação a isso. E, obviamente, esse dinheiro vai sobrar. E essa sobra não será aplicada, por exemplo, na manutenção da infraestrutura do governo. Eu falo da infraestrutura física, tanto em saúde quanto em educação. Não vai ser aplicado em pesquisas, enfim, que as fontes irão secar, porque o governo, obviamente, vai destinar esse dinheiro a outras finalidades. Como nós temos um histórico de corrupção absurdo dentro do Poder Executivo Nacional e dentro do Congresso Nacional, essa preocupação até se justifica, esse medo se justifica. Agora, aprovando-se um teto, esse teto de gastos não significa que a União, e nesse aspecto parece que eles têm razão, pode deixar de arrecadar mais do que estava previsto. Pode acontecer da União arrecadar mais do que estava previsto, não pode? Veja, basicamente qual é a ideia? Então, você reparou que tudo que foi colocado diz respeito a custeio da máquina pública. Sim, né? basicamente. Com o servidor e com o funcionamento dos poderes, Ministério Público, etc. Como eu estou limitando a despesa, se eu partir de uma lógica que a receita crescerá, já que eu estou colocando esse teto a uma taxa superior à despesa, vai sobrar dinheiro. Como a regra diz, a despesa primária está congelada, para onde é que esse dinheiro vai? Aí que está o argumento, e o grande foco de crítica. Isso aqui vai para pagar juros e amortizar a dívida pública. Então, uma crítica que é feita, né, é o seguinte: então, nós estamos cortando da população acesso a um potencial direito à saúde, educação de melhor qualidade, porque eu não estou deixando com que essa despesa ou esse investimento em saúde e educação aumentem, para que eu consiga realizar um superávit primário. Estou pegando a despesa primária, a receita total menos a despesa primária me dá o superávit primário, para que isso seja carreado para os rentistas, para pagamento de juros. O grande nó de toda essa questão é o seguinte: não é agradável, evidentemente, fazer isso. Mas a pergunta que se faz é, dado o crescimento bastante considerável da dívida pública e os problemas que isso pode vir a causar se eu tiver que passar por um ajuste abrupto, chegar de uma hora para outra, numa situação tal em que o governo não dê conta mais de pagar, o prejuízo vai ser também generalizado para a sociedade. É agradável pagar juros? Não. Tem algum outro jeito institucional, civilizado de promover uma redução de juros, né? Os críticos dizem que existe esse problema do juro, mas nunca deixam claro, então, como fazer. Então, vai ser, eu vou abaixar a taxa de juros para pagar menos, como é que eu vou fazer isso? Vai ser via uma medida abrupta, vai ser via calote, vai ser um calote escalonado, que ou seja, vou dar um calote em um e vou pagar o outro. Isso não fica muito claro. Mas, fundamentalmente, a grande crítica é essa, que como você está restringindo na PEC só o gasto corrente, se aumentar a receita, isso vai ser usado para pagamento de juros e amortização da dívida. Professor, o senhor disse que a dívida se encontra em 70% do PIB, do Produto Interno Bruto. Mas, em valores absolutos, qual é o montante da dívida interna? Veja, a questão é, mais do que colocar esse número em valores absolutos, o que interessa, né? Eu posso ter uma dívida muito grande, se eu tiver uma renda muito grande, isso não é um problema. Né? Então, mais do que valor absoluto, o que é importante sempre considerar, e é o que a gente usa como parâmetro, é isso em percentual do PIB, para ter justamente uma razão assim. Quanto eu preciso, qual é o meu estoque de dívida em relação àquilo que eu gero como riqueza?
Um outro problema aí, né, é o seguinte, né, à medida em que você vai aumentando esse percentual, você vai tendo que pagar taxas de juros cada vez maiores, porque a partir do instante que a desconfiança quanto ao pagamento aumenta, o credor vai querer uma taxa de juros maior para continuar financiando. Ou vai trabalhar com prazos menores, isso que acaba causando dificuldades para o governo. Então, o grande nó disso tudo é saber assim, como é que eu poderia eventualmente conseguir pagar menos juros, para que desse dinheiro que me sobrasse eu conseguisse talvez aumentar esse teto para gastos com saúde, educação, segurança, enfim, tudo que o Estado precisa. Essa é a parte mais difícil, né? Porque uma maneira institucional de você fazer isso é tentar ao longo do tempo justamente realizar uma poupança para que você, ao amortizar a dívida, ela vá diminuindo consequentemente, o estoque vai diminuindo, consequentemente o juros sobre aquilo diminui também. E à medida que a tua dívida diminui, aqueles que te financiam vão ter um conforto maior para emprestar uma taxa de juros um pouco menor. Então as coisas acabam criando, ao longo do tempo, um círculo virtuoso. Mas isso é demorado, exige disciplina fiscal, né? Então, é isso que está sendo procurado. Um outro ponto que também me parece ser assim, bastante sensível é essa ideia. Por que um período tão longo? Se fala em... a ideia corrente é assim, que vamos congelar os gastos pelos próximos 20 anos. Então, espero ter conseguido deixar claro que o congelar em termos reais, eles vão ser reajustados pela inflação. Mas não é necessariamente pelos próximos 10 anos. O que está colocado, e foi o objeto O senhor quer dizer próximos 20 anos? A proposta diz assim, o novo regime fiscal vigorará por 20 anos, a partir do 10º ano, lei de iniciativa do presidente da República ou da presidente da República, quem estiver no poder, pode propor a mudança nesse indexador. Ao invés de ser IPCA, poderia ser PIB, poderia ser crescimento da receita de novo, enfim, vai poder mudar a maneira com que esse teto evolui no tempo. Então, é uma PEC não 20, mas 10 mais 10. Entendi. Entendendo que eu posso, a partir do 11º ano, mudar. É importante dizer também, isso não é uma cláusula pétrea, né? Assim como eu fiz uma emenda agora, né? Estou imaginando lá, o Executivo fez esta, e está propondo, porque ela ainda não está aprovada, uma emenda pelos próximos 20 anos, se acontecer algo muito diferente daqui a 4, 5, 6 anos, você pode eventualmente revogar essa emenda constitucional com outra emenda constitucional. Eu entendo. Né? Então as pessoas colocam, não, a PEC, né, principalmente os mais críticos, né, é a PEC do fim do mundo, o mundo vai acabar por conta da PEC. Se acontecer uma comoção social muito grande, as próprias forças políticas, né, se eu tiver de fato, né, um caos instalado em termos de saúde, educação, segurança pública, vai chegar um instante que vou ter que rever esse novo regime fiscal. E, evidentemente, tendo, né, o governo que lá estiver tendo maioria, pode, eventualmente, revogar isso em condição mais extrema. Basicamente, o que o senhor disse é que nós precisamos fazer isso agora, antes que a dívida chegue, já que o senhor falou em percentuais, a 100% do PIB. Foi o que aconteceu com a Grécia, não foi? Ou foi algo parecido que aconteceu com a Grécia? Eu volto a tocar no seguinte ponto, né, que é importante, nós vamos chegar lá. Num primeiro instante, o percentual da dívida, apesar de ser bastante relevante, não é necessariamente o principal problema. A gente pode pensar assim, uma pessoa pode, por exemplo, comprar um imóvel e ter uma dívida muito maior do que a renda que ela tem naquele ano, por exemplo, mas ela vai diluir isso no tempo. Se a taxa de juros não for absurdamente alta, vai levar tempo, mas eu consigo pagar uma casa em 30 anos, mas consigo pagar. Então, se eu for olhar para o estoque da dívida do mutuário, que, por exemplo, tem um imóvel, em relação à renda anual dele, vai ser muitas vezes muito maior, né? Mas o relevante é assim, ó, quando a gente compara já o estoque da dívida brasileira com países mais ou menos do nosso nível de desenvolvimento, etc., a nossa dívida é maior. Então, percentualmente falando, né? Então, em relação ao PIB, em relação àquilo que a gente produz em um ano, né? Então, nós temos este problema. Então, a gente tem uma situação na qual a gente tem que tomar muito cuidado para que essa dívida não fuja do controle. Porque ao fugir do controle, aí sim, você vai ter que tomar medidas que são muito mais extremas, que podem significar, aí sim,
um calote, um não pagamento da dívida. Isso acarreta problema para todo mundo. Infelizmente, não é só para o grande especulador, né? Dados que existem hoje, quer dizer, quem é que detém a dívida pública? Então, assim, a União deve para quem? Né? Quem é que comprou os títulos da União? Basicamente, você tem, arredondando em números redondos, instituições do sistema financeiro são 25%. Você tem outros 25% alocados em fundos de investimento, outros 25% em fundos de pensão. Mesmo os regimes próprios de previdência dos estados e, eventualmente, de municípios, as reservas atuariais estão aplicadas em títulos públicos. Você tem dinheiro, por exemplo, de seguradora, é um percentual pequeno. Então, a seguradora, para dar conta dos eventuais sinistros, ela aplica aquele dinheiro em títulos públicos. 15% disso, em números aproximados, é dívida detida por investidor estrangeiro. Então, se você eventualmente deixar de pagar, você vai estar comprometendo todo esse pessoal, né? Não só o grande especulador, o grande capital financeiro. Isso é um aspecto da questão. Outro é assim, qual é a estrutura da dívida? Então, quando a União vai tomar dinheiro emprestado, ela oferece algumas opções para quem está lhe emprestando dinheiro. Eu posso emprestar dinheiro a uma taxa que já é definida agora, uma taxa de juros que é dada. Isso chama-se de títulos pré-fixados. Como eu já negociei essa taxa, se a taxa Selic amanhã subir ou diminuir, isso não vai ter impacto nesta dívida. Porque é um contrato Porque é um contrato entre as partes. Se eu fiz um contrato e aí um outro título público que é indexado pela Selic, né, aí é evidente, quando ela vencer, se a Selic for maior ou menor, vai ter algum impacto, né? Novamente, apenas 25% da dívida, em números redondos, está indexada à taxa Selic. O resto ou é pré-fixado, ou um percentual muito pequeno é câmbio, ou o resto está em um título que é indexado pela inflação, ou seja, IPCA mais uma taxa de juros. Então, se eu reduzir a taxa de juros abruptamente, o impacto vai ser só numa parte da dívida. Outra situação, para reduzir a taxa de juros abruptamente, qual é o mecanismo como é que funciona uma redução da taxa de juros, né? Taxa de juros é o preço do dinheiro, né? Então, quanto mais escassa a mercadoria, no nosso caso o dinheiro, maior a taxa de juros e vice-versa. Para mim deixar a taxa de juros menor, eu tenho que colocar mais dinheiro na economia, e de fato é isso que é feito, né? Então, isso não é feito aqui, em qualquer lugar. A crise americana, por exemplo, lá, uma das tentativas de fazer com que a economia retomasse o crescimento foi estabelecer políticas monetárias mais facilitadas, né? Eles chamavam lá de, talvez mal traduzindo, uma facilidade quantitativa. Então, eu tenho que colocar mais dinheiro na economia. Ao colocar mais dinheiro na economia, eu tenho um problema com inflação. Então, os preços sobem devido à procura. Os preços sobem por conta que eu estou colocando mais dinheiro em circulação de maneira muito rápida. Então, é difícil a gente vislumbrar de maneira institucional, salvo uma revolução, uma mudança completa de paradigma, né, coisa que a gente não enxerga no horizonte, né, uma mudança que eu posso dizer assim, não, tá, então a taxa Selic hoje é 14, a partir da manhã vai ser 4. Infelizmente, não é um ato de vontade. Nós já tentamos, a partir de um ato de vontade, isso aprendemos no governo Dilma Rousseff, que infelizmente só o ato de vontade, sem uma condição fiscal sólida, não ajuda. Né? Então, nós tentamos abaixar a taxa de juros sem ter uma condição fiscal sólida, isso acabou se transformando numa inflação que fugiu da meta, chegou a superar 10% ao ano. Eu quero retomar essa parte da inflação e esses problemas causados na gestão Dilma Rousseff, logo depois do intervalo. Nós vamos agora para um intervalo rápido e voltamos em instantes. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é a PEC 241. Comigo no estúdio está o professor Emerson Ilgenberg, doutor em Economia, professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa e diretor do setor de Ciências Sociais Aplicadas da UEPG. Professor, o senhor terminou o bloco anterior falando, por exemplo, dos atos de vontade de Dilma Rousseff. Então, Dilma Rousseff fez uma série de coisas que, combinadas, essas coisas, acabaram gerando problemas sérios para o Brasil hoje. Mas
O que ela fez foi simplesmente soprar um castelo de cartas que já era um castelo de cartas antes disso. Pelo menos é o que eu posso entender do que foi construído ao longo do Plano Real. A questão das pedaladas fiscais. Fernando Henrique Cardoso já fazia isso. Todo mundo sabe disso. Mas a pedalada dela foi grande demais, por conta de uma série de fatores. Nós já conversamos sobre isso em programas anteriores. E entre esses fatores, pelo que o senhor mesmo me descreveu em programas anteriores, o fato de termos um investimento muito grande no estado de bem-estar social, o que não é errado, desde que se tenha dinheiro para tanto, e também uma flexibilização muito grande na questão dos tributos, com a expectativa de manter empregos e reduzir preços, o que não aconteceu. Os preços não foram reduzidos expressivamente. Traduzindo, o governo Dilma Rousseff criou despesas e esvaziou a receita, pelo menos é o que eu posso entender. É como se eu tivesse a promessa do meu chefe de ter o salário duplicado e, em função desta promessa, eu saísse gastando mais. Mais ou menos foi isso que aconteceu, se fosse para explicar para alguém de casa. É o que eu posso entender. De maneira muito simplista, foi isso que Dilma Rousseff fez, e, em primeiro lugar. Em segundo, com a PEC 241 sendo aprovada, o governo vai ter que rever sua política fiscal também para aumentar a arrecadação? Então vamos começar. O que foi feito em grande medida foi se tentar aquecer a economia a partir do gasto público. Então, a ideia é, se eu gastar mais como governo, se eu desonerar impostos sobre determinados produtos, fazendo com que eles se tornem mais baratos, eu vou fazer com que as pessoas gastem mais, e a partir do tempo que todo mundo começa a gastar mais, a economia começa a andar, e eu tiro a economia dessa situação de crise. Esta era a ideia. Só que o problema quando você tenta estabelecer uma política como essa, já tendo as contas públicas desorganizadas, infelizmente, e a realidade nos mostrou, o que acaba acontecendo? Então está todo mundo vendo assim, o governo que já está numa situação fiscal complicada se propõe a gastar mais. Então isso no longo prazo não vai dar certo. Alguém endividado que se propõe a gastar mais, no longo prazo essa conta não vai fechar. Então, aonde é que isso vai estourar? Ou em mais inflação, ou em mais tributação, que é uma das maneiras de tentar resolver isso, né? Ou numa alta de taxa de juros também para tentar resolver o problema para frente. Ou seja, o investimento hoje, dada essa expectativa, ele não acontece. E de fato foi o que aconteceu nos 2 últimos anos. Os economistas usam alguns nomes esquisitos, mas o nome é lá, formação bruta de capital fixo, é um nome esquisito, mas simplesmente é a taxa de investimento na economia. A taxa de investimento da economia do setor industrial, ela caiu mesmo com essa política, porque as pessoas já estão antevendo as consequências disso no futuro. Então, esse voluntarismo, infelizmente, não funcionou. Então, isso nos colocou algumas dificuldades. Para responder a tua segunda pergunta, é um ponto bastante importante também. Essa questão de você criar subsídios, desoneração tributária, etc., nessa PEC que está sendo proposta, isso passa a ser vedado se porventura o Estado, o poder tiver ultrapassado o seu teto. Então, como é que eu faço para voltar, se porventura algum poder recebeu um teto de gastos e acabou gastando mais do que isso? Até ele conseguir voltar para o limite, ele tem uma série de sanções. Basicamente, elas estão colocadas quanto a gastos com o pessoal, ou seja, fica vedado qualquer tipo de aumento. E aí, quando eu falo aumento, entenda-se o nome que você dê para isso, aumento, vantagem, subsídio, né? Porque o setor público muitas vezes tem isso, né? Não é um aumento, é um subsídio, é uma vantagem, é um auxílio, é alguma coisa assim. Então, independente do nome que você dê, fica vedado praticar isso para aquele poder, se porventura ele estourar o teto. Fica vedada a realização de concurso público, salvo para suprir eventuais exonerações, aposentadorias, falecimentos. Quer dizer, eu não posso aumentar o tamanho da máquina pública, não posso reorganizar a carreira se isso impactar em termos de aumento de gasto com folha. No caso específico do Poder Executivo,
eu fico impedido de conceder isenções fiscais, esse tipo de coisa. Fico impedido de criar novos programas, para dar um exemplo bastante conhecido. Então, se, por exemplo, o Poder Executivo estourar o teto, ele não poderia criar, por exemplo, vamos imaginar assim, o meu automóvel, minha vida. Ele já tem o Minha Casa, Minha Vida, mas não pode criar um outro programa, vamos imaginar um hipotético programa que financiasse carros populares à população, né? Ele não poderia criar um programa desse. Não poderia também aumentar a elegibilidade para um programa que já existe. Por exemplo, no Minha Casa, Minha Vida, então agora vamos aumentar o teto de vencimento das pessoas para que elas possam ser enquadradas no programa, ou seja, aumentar a elegibilidade. Não posso fazer isso se eu tiver com o teto estourado. Não posso aumentar salário mínimo acima da inflação, se eu tiver com o teto estourado. Isso vale para salário mínimo, vale para pensões e aposentadorias também. Então, é um mecanismo que não permite... A variável de ajuste sempre vai ser pessoal. Porque o que acaba acontecendo no setor público, como contrapartida dessa questão da estabilidade, eu tenho que ajustar de uma outra forma. Um empresário, se a situação é muito complicada, ele vai tentar, na medida do possível, racionalizar custos. Se com isso ele não conseguir fechar as contas, infelizmente ele vai ter que dispor de mão de obra. Demissão. Né? Vai ter que demitir, né? Ou para contratar alguém mais barato, ou simplesmente para não contratar até que as coisas melhorem. Como o setor público não tem essa característica, né? Como eu não posso demitir um professor, um advogado da União, um técnico qualquer, né? O que eu vou fazer? Eu não posso então dar aumento para ele. Então, enquanto eu não voltar para o teto, isso fica proibido. Então, isso é importante. Um outro mecanismo também que faz com que todos os poderes acabem sendo praticamente vigias uns dos outros, é que existe um outro mecanismo que diz respeito à database do servidor da União. Então, database é quando você dá um aumento linear para todo o funcionalismo. Independentemente, às vezes, uma determinada carreira, um determinado segmento executivo, do judiciário, do legislativo, tem reajustes que são específicos. A revisão da database é uma revisão para todo mundo no mesmo percentual. Se porventura um poder tiver extrapolado o gasto, não só ele vai ter sanções para aquele poder, mas a database fica cancelada para todos os outros poderes até que esse volte. Então, eu não posso, se um determinado poder estourar o seu orçamento, aquele poder não pode reajustar gastos com o pessoal. Não pode contratar, não pode... Né? Mas o outro poder ainda pode, porque ele ainda não superou o teto de gastos. Mas aí o reajuste para a database para todo mundo não vai ser concedido. Então isso acaba fazendo com que os outros poderes também exerçam alguma pressão sobre um eventual poder faltante para que, né, para que ele rapidamente volte a se readequar. Uhum. A estratégia parece interessante. A única coisa que eu não tenho certeza é se ela vai ser seguida, porque o Brasil é o único país do mundo em que lei pega ou não pega. Lei é lei, não é gripe. Né? Então, o que eu gostaria de entender é se esse projeto, né, que tramita no Congresso, essa proposta de emenda constitucional foi acordada entre as partes. Será que os poderes conversaram entre si? Essa é uma outra questão importante também. A gente tem duas questões que, assim, não parecem muito claras quanto à execução disso. Primeiro, o período de 10 mais 10. Parece ser um período bastante longo. Segundo, o fato que você necessariamente vai precisar ter uma coesão política. Qualquer governo nos próximos 20 anos, se a PEC for aprovada como está e não for mudada, vai ter que ter uma coesão e uma coalizão política muito forte para sustentar esta regra como está. A gente já viu em situações onde você toma medidas muito drásticas no tempo, aquilo, num primeiro instante, passa a ser uma medida de impacto, mas ela, ao longo do tempo, ela vai sendo desmontada. Um exemplo que eu utilizei ao comparar o risco da PEC foi lá voltando atrás no plano Collor, quando houve aquele confisco da poupança e de todos os ativos, ficou lá um limite de 50 mil para poder gastar, mas rapidamente ao longo do tempo, determinados setores industriais, determinadas empresas foram conseguindo o que ficou conhecido lá como as torneirinhas para liberar dinheiro. Então,
pode muito bem acontecer, se não houver um compromisso muito forte, que você acabe aumentando o rol das exceções, ou acabe fazendo, muitas vezes, interpretações daquilo que está sendo colocado, interpretações de conveniência. Não, isso aqui não quis dizer muito isso, então isso aqui está fora do teto. Então você começa a excepcionalizar esse teto de tal maneira que você acaba desmontando a lógica disso. E uma das situações que sinaliza isso agora e corre esse risco de acontecer, porque ao mesmo tempo que você está discutindo o teto, você teve recentemente carreiras no Estado tendo reajuste de salário. Então, é teto ou não é? Como é que vai ser? Inclusive, também está colocado nessa proposta da PEC que nos 3 primeiros anos, caso ela seja implementada, o Executivo pode ceder 0,25% do seu teto para ajudar a recompor o teto dos outros. E a razão para isso está lá no relatório que tramitou na Câmara, é justamente a concessão de reajustes para o Judiciário. Entendi. Que é um processo que foi também negociado por esse governo junto ao Poder Judiciário. Veja, então, o que eu acho que eu vejo de crítica por parte dos políticos e grupos políticos que criticam a PEC é que ela parece muito boa no papel, em alguns aspectos, obviamente. No entanto, ela parece impraticável a médio e longo prazo, porque você não sabe quem vai estar no poder, quem vai fazer o quê, se vão seguir. Muitas vezes os poderes combinados podem extrapolar para que não se dê aumento para ninguém na database. Ou seja, como se fosse um jogo de cartas marcadas. Exatamente. E isso, logicamente, pode prejudicar todo o funcionalismo, de maneira severa, diga-se de passagem. O que não elimina a necessidade que nós temos dentro do Poder Judiciário, por exemplo. Teve um juiz no Rio de Janeiro, se não me engano, foi verificado, ele ganhava 600 mil por mês. Quer dizer, isso é um absurdo. Né? Não tem cabimento. Então, mas isso acontece. Ou seja, nós temos realmente mega salários no Brasil, eu só não sabia que chegava a tanto. A PEC prevê alguma coisa em relação aos mega salários? Não? Na verdade, ela não toca nesse assunto. O que ela coloca é isso. Eu vou ter um orçamento, vou ter um teto e vou ter que viver com aquele teto. Se porventura eu resolver dar aumentos, e eu posso fazer isso desde que eu não extrapole o teto, esse aumento vai ter que sair de algum lugar, vai ter que sair do custeio, e vice-versa. Então, basicamente, o que está sendo colocado é assim, eu vou ter que viver com aquilo que eu disponho. E a eventual poupança que eu venha fazer vai ser canalizada para tentar amortizar e pagar os juros da dívida anterior para que ao longo do tempo eu venha ganhando solidez. Isso, na realidade, qualquer pessoa faz no dia a dia. Se você tem uma dívida, você economiza para pagar a dívida. Normalmente é assim, para qualquer pessoa que pretende, obviamente, pagar a dívida. Mas nós temos um déficit de 100 e poucos bilhões de reais. Era 170 bilhões de reais, eu não sei como é que vai ficar isso para o ano que vem. Mas, enfim, quando a gente fala de um número tão expressivo como esse, a pergunta que fica é, o primeiro objetivo é cobrir este rombo para depois pagar a dívida? Mesmo com a aprovação da PEC, nos termos que ela está sendo colocada, as estimativas são de que a gente permaneça numa situação de déficit até 2020. Porque a crise e a gestão de política econômica, né, nos deixou um passivo muito grande. Então, coisas que aparecem no horizonte, né? Essa dificuldade fiscal que vai se estender até 2020, aparece no horizonte também, aí englobando o diagnóstico que é feito pelo governo. Existe uma crítica a isso, mas o diagnóstico do governo é: a PEC por si só não resolve o problema. De 97, vamos arredondar, quando 97 a 2015, as despesas primárias aumentaram em 8 pontos percentuais do PIB. Então, a cada ano eu estou precisando de mais, um percentual maior do PIB para dar conta dessas despesas. E praticamente metade desse crescimento veio dos gastos com aposentadorias, pensões, etc. Então não é à toa que também já está no horizonte uma reforma da Previdência.
quais seriam as alternativas para que eu não tivesse uma PEC ou que tivesse uma PEC um pouquinho mais moderada, que é uma PEC que pegasse mais leve quanto à questão das despesas. Eu teria que imaginar uma situação na qual eu tivesse condições de, por exemplo, arrecadar mais. O que acontece? Um lado da discussão coloca assim, mas dentre os países emergentes, o Brasil já é aquele que tem a maior carga tributária em percentual do PIB. Então, vou ter que convencer as pessoas a pagarem mais, por exemplo, falou-se primeiro da questão da CPMF. Existem alternativas? Eventualmente existem alternativas. Por exemplo, eu poderia via regulamentar o imposto sobre grandes fortunas, que consta na Constituição, que seria, né, regulamentado por lei complementar, e desde 1988 não se fala nisso. Existe a possibilidade de eu tentar aumentar alíquotas de imposto de renda para os estratos superiores. Existe a possibilidade de eu tentar melhorias na arrecadação. O fato é que uma reforma tributária, embora extremamente necessária, é um negócio complexo de você fazer, politicamente complicado. Então, não dá para resolver um problema de curto prazo com uma discussão como essa. Então, é preciso fazer isso também. Talvez aí, se conseguirmos fazer esses ajustes no campo tributário, no campo previdenciário, possamos eventualmente, vamos imaginar um universo de 10 anos, ali no 11º ano eu possa modificar as condições que hoje são restritivas para a despesa pública. Professor, eu vou fazer uma pergunta que todo crítico da PEC faz. E isso confunde muitas pessoas em casa. A verdade é que a maioria dos brasileiros, não leu o texto da proposta de emenda constitucional. A verdade é essa. Ele não é longo, são 8 a 9 páginas. Então, a verdade é que quase ninguém leu. E muitos que leem não compreendem como isso afeta a realidade. O senhor já deu uma explicação bem razoável no bloco anterior, bem razoável porque nós não vamos conseguir matar todas as dúvidas no programa de hoje, muito provavelmente não iremos. Só que eu preciso aqui, e eu tenho me comportado como um leigo diante do assunto, justamente para tentar entender o que parece de mais elementar no processo, para que todos possam compreender. Que às vezes não dá tempo de discutir isso dentro de um jornal diário, por exemplo, um telejornal diário. Os jornais impressos ainda conseguem explicar isso um pouco melhor, mas enfim, nem todo mundo tem acesso a uma assinatura ou um jornal diário no dia a dia, comprando na banca. Quando se fala em teto, eu acho que a filosofia é perfeita, né? Você não pode gastar mais do que você arrecada para início de conversa. O governo sempre fez isso e isso sempre foi péssimo, gerando o caos que nós temos hoje. Que é um caos que antecede Dilma Rousseff, né? Ela apenas foi para o jogo com os atletas lesionados, vamos dizer assim. E esse foi o grande pecado dela, ou seja, exigir mais do atleta lesionado, fazendo com que ele talvez nunca mais jogasse futebol, né? Ou ficasse muito tempo afastado dos gramados. Feita essa analogia muito pobre da minha parte, a crítica é: não existirão mais investimentos em infraestrutura, os investimentos em saúde serão prejudicados e educação também. Mas, se os percentuais mínimos estão sendo mantidos, então a tendência é que o custeio da saúde e da educação não seja afetado, pelo que eu posso entender. E a parte de investimentos vai depender muito de quanto o governo vai arrecadar. Ou estou errado? É que veja, o que está sendo colocado, um outro aspecto importante que a gente não tocou até agora, mas é bastante relevante, o que está sendo proposto na PEC é uma desvinculação dos gastos de saúde e educação da chamada receita corrente líquida. O que é receita corrente líquida? Então existe a receita bruta da União, só que uma parte do que ela arrecada, ela repassa a estados e municípios. Então, do que sobra, é que aí eu estou contando esses percentuais de 15%, 18% para saúde e educação. O que está sendo proposto na PEC é desvincular isso da receita, justamente seguindo aquela regra. Eu tenho a despesa, a despesa primária, e depois vou reajustando pela inflação e não pela receita. Então, se eu tiver uma situação na qual a receita cresça em termos percentuais mais do que a inflação, eu estarei restrito pela nova regra da PEC a gastar menos do que eu gastaria na regra antiga. Então, esse é um ponto
se coloca. Então, existe um potencial de perda de recursos destinados à saúde, educação e a todo o resto por conta dessa situação. Porque eu não estou mais vinculando a receita, estou vinculando a inflação. Então, novamente, se a receita crescer a uma taxa maior do que a inflação, eu estarei gastando menos do que eu eventualmente gastaria. Então, esse é um ponto importante. Mas qual é o contraponto disso? Numa situação, quando a receita cresce e aí os gastos eventualmente aumentam, eles são, numa situação onde a receita cai, é difícil você também fazer com que os gastos caiam na mesma proporção, porque justamente acaba criando dificuldades para o governo. O governo, e vários governos sérios sempre votam a tal da DRU, da desvinculação das receitas da União, que nada mais é poder administrar uma parcela maior do orçamento. Então, aquele dinheiro que eu teria que gastar com educação e saúde, eu preciso desvincular ele da receita para poder atender alguma outra situação, né? Então, esse é um ponto interessante. Então, quando se coloca que saúde e educação irão perder, é com base nessa expectativa de que a receita continue crescendo num nível superior à inflação. A contrapartida dessa opinião é justamente dizer assim, olha, então, que também é uma crítica, os críticos da PEC começam identificando o problema assim, olha, não se trata de uma crise fiscal, se trata hoje de uma crise provocada pela queda da receita porque a atividade econômica não anda. Então, se a receita não tivesse caído, nós não precisaríamos da PEC. Então, isso é uma coisa que aconteceu. A queda da receita é muito recente, no argumento da crítica. É uma coisa que aconteceu aí nos últimos 2 anos. Mas se eu tivesse mantido em condições normais a economia, a receita continuaria crescendo e dando conta dessa despesa a maior. Esse é o argumento, né? O problema é o seguinte, é que de fato nós tivemos situações em que a receita subiu, né? O que proporcionou ao Estado a possibilidade de gastar mais. Mas subiu por quê? Nós tivemos um ciclo de alta de commodities bastante importante, e juntamente com esse ciclo de alta de commodities, nós tivemos um crescimento na economia interna que fez com que, por exemplo, nós tivéssemos uma grande formalização de mão de obra. Consequentemente, nós tivemos aumento no consumo interno. Só que tivemos, junto com esse aumento do consumo interno, inclusive políticas incentivando, né, políticas de crédito, desonerações tributárias, incentivando esse consumo. Só que isso não vigora para sempre. As pessoas não vão, nós já falamos isso várias vezes aqui, ninguém vai trocar de geladeira todo ano, né? Bom, o senhor falou que as despesas vão ser desvinculadas, mas no bloco anterior o senhor disse que os percentuais mínimos vão ser mantidos. Percentuais mínimos baseados em quê? Na inflação, esse é o ponto. Então, na regra Ou seja, o valor atual de 2016 mais a inflação, vamos tentar explicar tira-se melhor. 18, 15%, é isso? Vamos tentar explicar melhor então agora. Para a educação, 15% para a saúde. A regra hoje vigente diz o seguinte, da receita líquida da União, eu tenho que gastar 18% em educação. E 15% em saúde. E 15% em saúde. Então essa é a regra atual. Então, receita aumentou, aumenta a possibilidade de gastar, porque eu estou gastando 15% ou 18% nisso aqui. Receita caiu, eu tenho que readequar os gastos com saúde e educação a este percentual. Esta é a regra atual. O que está sendo feito com a PEC? Eu estou desvinculando a despesa de saúde e educação da receita corrente líquida. Elas passam a ser reajustadas pela inflação. Mas com base nos valores de 2016. Com base nos valores de 2016. Então, eu estou seguindo um outro caminho. Então, isso aqui vai crescer, na verdade, em termos reais, não vai crescer, o valor mínimo, sempre lembrando. Posso gastar mais do que 15%, 18%? Sempre pude. Isso é mínimo, não é teto. As pessoas às vezes confundem assim, não. Então, se está se estabelecendo um teto de gastos para a saúde e para a educação, não é isso que está escrito na PEC. A PEC está dizendo, o gasto mínimo é esse. O que está escrito na PEC é que se eu, porventura, resolver gastar mais em saúde e educação, eu tenho que gastar menos em algum outro lugar, porque eu tenho aquele limite, o executivo tem aquele limite global para gastar. Se ali dentro ele quer gastar mais em saúde, para que ele não estoure o limite, ele vai ter que remanejar os gastos ali dentro. É isso que está sendo colocado. Então, eu desvinculo o gasto de saúde e educação da receita corrente líquida e eu vinculo ao crescimento da inflação.
Com base nos valores de 2016. Exato. Uhum. Professor, a gente está chegando ao fim do programa. Apenas para terminarmos o programa de forma didática, o senhor usou a palavra commodities. Explique para o povo de casa o que é uma commodity. Uma commodity é um produto padronizado. Para colocar exemplos assim, o que nós exportamos que é commodity? Minério de ferro, soja, esse tipo de coisa. Produtos que são padronizados e são de uso corrente e comum para o resto do mundo. Simplificando, professor, com base no que o senhor entende de economia com doutorado na área, a PEC se faz necessária e vai ser benéfica? Na sua opinião? Veja, no curto prazo, ela me parece necessária. Ela é, como eu já tenho usado o termo, desagradável. Porque não é agradável você ter que ser obrigado a gastar menos. Tem outro caminho? Não. Né? Aparentemente não. Teoricamente, sempre há outros caminhos. A questão é se isso é factível para quem está tomando a decisão. A gente pode, por exemplo, no âmbito da universidade, discutir muitas coisas no que a gente costuma brincar lá no futuro do pretérito. Poderia, seria, faria, o mundo seria outro ser. Mas para o tomador de decisão, ele tem que olhar, quer dizer, o que eu tenho? Posso baixar o juro de uma hora para outra? Para me possibilitar continuar gastando? Não consigo. Tenho condições objetivas de criar uma reforma tributária que me aumente a receita para que eu continue a tentar gastar aquilo que gastava? Não me parece possível. Então, no curto prazo é necessário. O que eu tenho dúvidas é justamente nesse período de 10 mais 10, se não é um pouco ambicioso demais, e se isso não vai acabar ao longo do tempo sendo criadas exceções ao teto, de tal maneira que desfigure o teto e esse tal de novo regime fiscal, na verdade, acabe caindo por terra. Entendi. O senhor é favorável, mas não sabe se vai dar certo. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do professor Emerson Ujemberg, doutor em Economia, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área e diretor do setor de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, da UEPG. E, principalmente, eu gostaria aqui de agradecer a sua audiência me acompanhando durante esse processo de entrevista com o professor Emerson Ujemberg. O que nós tentamos foi traduzir a essência da proposta de emenda constitucional. Simplificando ao máximo significa o seguinte: a ideia é ou impor ao governo federal e aos demais poderes um teto para os seus gastos, para que eles aprendam a gastar de maneira equilibrada, porque hoje isso não ocorre. Tomara que eles aprendam e tomara que realmente a dívida seja reduzida para que o crescimento econômico e a geração de empregos sejam retomados e o país volte a se desenvolver de uma maneira tranquila, como nós sempre desejamos. E que não seja um castelo de cartas, mas um crescimento sólido e que dê um futuro melhor a todos nós. Um grande abraço e até a semana que vem.